E o nosso Saúde e Bem-Estar está chegando para mais uma edição e sempre com o intuito de trazer assuntos que possam levar até você informação e principalmente dicas, possibilidades de você ter um equilíbrio na tua saúde. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome do intestino irritável, com a doutora Gabriela Albrecht, que está aqui com a gente para mais esta edição do Saúde e Bem-Estar. Saúde e Bem-Estar de hoje, então, trazendo a doutora Gabriela Albrecht. Doutora, seja bem-vinda. Senhora que está atuando aqui em Sarandi e também trazendo uma possibilidade da gastroenterologia para o nosso município. Aliás, uma especialidade muito pertinente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Jefferson. Então, já estou atuando aqui na cidade há mais ou menos um ano, fazendo exames no hospital e atendendo também na clínica à saúde. Então, que bom poder trazer algumas informações para toda a população. Bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome do intestino irritável. Doutora, aliás, apesar de ter um nome comprido, né, síndrome do intestino irritável é algo que eu estou sabendo que acomete a uma grande parte da população, não é? Isso, é uma desordem bastante comum. Nós vemos todos os dias no consultório do gastroenterologista. Mais ou menos uma frequência de 10 a 15% da população tem a síndrome do intestino irritável. O que é essa síndrome? Fala um pouco para a gente a respeito disso também. Então, uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. No caso da síndrome do intestino irritável, os sintomas que não podem faltar são a dor abdominal e a mudança do hábito intestinal. Alguns pacientes com diarreia, alguns pacientes com constipação e outros pacientes passam dias sem evacuar e quando evacuam tem diarreia. Tem um padrão misto que a gente chama. Bem, doutora, agora a senhora citou uma questão. O hábito intestinal. Tem muita gente que acaba normalizando a constipação, popularmente conhecida também, né? Não ir ao banheiro por muitos dias e acaba convivendo com isso ao longo de uma vida inteira, né? A gente tem que entender que é um fator que ele não pode ser normalizado, não é? Isso, precisa sempre ser investigado, né? A forma com que a gente investiga depende do paciente, da idade, né? Pacientes acima de 45 anos sempre fazer a colonoscopia, já como forma de prevenção, forma de uma investigação. A partir dos 40 anos, na verdade, quando o paciente tem constipação, eu já indico a colonoscopia. Mas todo mundo, né? Mesmo que não tenha sintomas, a partir dos 45. E aí tem algumas outras causas, pode ter causas metabólicas, pode ter causas no assoalho pélvico, que a gente trata não com remédio, mas com fisioterapia pélvica. Também muito se sabe hoje em dia sobre as disbioses, as alterações da microbiota intestinal, que também podem causar diarreia, podem causar constipação, podem causar dor. Vou falar um pouquinho mais delas adiante. Bem, doutora, a gente está falando então um pouquinho sobre essa questão da síndrome do intestino irritável. A senhora já citou algumas questões, né? Mas a gente tem, assim, definido um tipo de pessoa que ela acaba acometendo ou é uma coisa mais variável que pode atingir a diferentes pessoas, por exemplo? Pode acontecer em qualquer idade, mas o mais comum é na mulher jovem, né? Em pacientes de mais idade, como eu falei, nós precisamos investigar mais ainda, né? Descartar outras alterações. Bem, a gente está falando de um hábito intestinal que começa a ser diferenciado, a gente tem que prestar atenção sobre isso, mas o porquê que acontece essa questão da síndrome do intestino irritável, doutora? Bem, nós não sabemos ainda todos os mecanismos que estão envolvidos, né? É uma coisa bem complexa, é uma alteração do eixo cérebro-intestino-microbiota. E são duas principais alterações que podem explicar por que a pessoa tem dor e por que a pessoa tem essa alteração de hábito intestinal. Então, em relação à dor, a gente sabe que esses pacientes têm um aumento da sensibilidade, tem uma sensibilidade alterada. O paciente não tem uma inflamação, não tem uma alteração no exame que explica, mas é um paciente que sim, sente essa dor, né? É uma dor, assim, que começou pelo menos há 6 meses, é uma dor que nos últimos 3 meses ela tem uma frequência de pelo menos uma vez na semana. Geralmente é mais do lado esquerdo, mas pode ser do lado direito também, pode ser ao redor do umbigo, em todo o abdômen, normalmente uma cólica, né? E que melhora, tem relação com a evacuação, ou melhora ou piora, mas essa relação com a evacuação, com o ato de ir ao banheiro, muda a característica da dor. Então, essa sensibilidade aumentada à dor é um dos fatores, né, que explicam a dor.
E outra questão, que é a questão da motilidade, que é a movimentação do nosso intestino. Todo o nosso trato gastrointestinal, ele se movimenta, desde o esôfago, para a gente conseguir comer, o alimento não parar no esôfago, o estômago tem que movimentar bastante para a gente fazer digestão, e o intestino tem que se movimentar de forma adequada para a gente não ter diarreia nem constipação, né? Para a gente ter uma evacuação boa, satisfatória. E os pacientes com síndrome do intestino irritável, eles também têm uma alteração dessa motilidade intestinal. Ou o intestino se movimenta rápido demais, causando diarreia, ou muito lento, causando constipação, né? Então, se acha que por trás disso pode estar a questão da flora intestinal, né? Mas atualmente a gente chama de microbiota intestinal, que pode explicar muito dessas alterações. Bem, doutor, agora a senhora citou algumas questões e me vem à mente, eu gosto muito de trazer um paralelo, até para a gente, para o nosso público entender. Diante da questão intestinal, o que é normal para o intestino e o que é anormal? O que a gente pode fazer um paralelo assim? Eu sei que a gente falou um pouco sobre os sintomas, mas também a gente tem que entender o que é normal e o que é anormal nesse sentido. Que, como eu falei anteriormente, tem muita gente que acaba normalizando e falando, não, eu sempre tive o intestino preso ou algo assim. Como é um intestino normal ou um dia a dia de uma pessoa que tem um intestino normal e o anormal? Sim, isso também é relativo, né? Porque a gente não vê só um sintoma, mas sim um conjunto de sintomas. Mas o normal seria ir aos pés até 3 vezes ao dia, grosseiramente falando, né? 3 vezes ao dia e ficar no mínimo 3 vezes por semana. No máximo 3 vezes ao dia, no mínimo 3 vezes por semana. Mas depende muito, assim, se o paciente ele vai e consegue evacuar de forma satisfatória, né? Tem pessoas que evacuam todos os dias, mas a gente ainda pode dizer que elas são constipadas. Se ela tem as fezes muito duras, se tem aquela sensação de evacuação incompleta, mesmo indo aos pés todos os dias, a gente chama essa paciente de constipada, né? E diarreia, a mesma coisa. Tem pacientes que vão aos pés com fezes menos consistentes, mas não se sentem mal, vão aquela vez ali e ficam bem. Então, a gente considera vários fatores também. Hoje nós estamos falando sobre a síndrome do intestino irritável. A doutora citou anteriormente que essa é uma síndrome que acomete principalmente mulheres jovens. Mas, doutora, diante dessa possibilidade que a senhora mesmo falou, né, que pode acometer outras faixas etárias e outros tipos de públicos, digamos assim, como é que se procede diante de um diagnóstico, né? Como é que é essa investigação que é feita por parte da senhora? Aliás, posso falar por experiência que tive uma parente minha, né, minha mãe, na verdade, sendo atendida pela doutora, e eu acompanhei um pouquinho sobre isso com a senhora. A senhora tem uma investigação, é o entendimento do dia a dia da pessoa, a vida da pessoa. Me parece que parte tudo daí, não é? Isso, Então, a gente tem que olhar, né, primeiro para o perfil do paciente, entender mesmo como é que é a vida dele, como é que é a parte psicológica, que também está envolvida muitas vezes na síndrome do intestino irritável, né? E dependendo da idade e dos outros sintomas e dos fatores, dos sinais de alarme que a gente chama, a gente faz a investigação. Então, o diagnóstico da síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Os exames que a gente faz, eles vão vir normais e não necessariamente a gente precisa fazer, por exemplo, uma colonoscopia para toda a população com esses sintomas. Se o paciente tem menos de 45 anos, muitas vezes a gente vai em busca dos sinais de alarme para ver se a gente precisa fazer essa investigação mais detalhada. Sinais de alarme que eu digo, então, perda de peso, uma perda de peso não intencional, ou uma história familiar de câncer de intestino, ou uma história de anemia, sangramento gastrointestinal. Então, esses sinais nos levam a fazer uma investigação mais detalhada, mas em pacientes que não têm esse tipo de sintomas, muitas vezes nós fazemos exames de sangue, a parte metabólica, enfim, exames de fezes também nos ajudam bastante, e a gente vai manejando o paciente conforme vai evoluindo e conforme a gente vai vendo aí os resultados. Nós falamos um pouco a respeito, né, do porquê da doença, nós temos sintomas, o público, mas também temos que entrar numa questão, né, doutora? Tratamento para a síndrome do intestino irritável. Como é que é essa questão? É bem amplo o tratamento, é muito pessoal a resposta, né?
E assim, a primeira coisa que o gastro sempre fala para quase todos os pacientes, ou todos os pacientes, todas as doenças, é controle da alimentação, né? Ter uma alimentação equilibrada, com fibras, tomar bastante água, né? Tem uma questão mais específica da alimentação da síndrome do intestino irritável, que a gente tende a diminuir os carboidratos fermentáveis, porque eles podem desencadear sintomas em vários pacientes, né? Então, tem vários grupos de carboidratos que a gente chama de fermentáveis. Mesmo alimentos saudáveis, por exemplo, o leite, o trigo, né? O feijão, brócolis, o repolho, alguns adoçantes, todos eles não são muito bem digeridos pelo corpo e acabam sendo fermentados no nosso intestino e acabam podendo causar dor, podendo causar diarreia, estufamento, né? Estufamento também não é um sintoma obrigatório, mas é bem frequente, né? Então, o que mais de tratamento? Exercício físico ajuda a melhorar os sintomas de dor e da questão do hábito intestinal também. Controle do estresse, da ansiedade, bem importante, porque também pode desencadear sintomas. E aí o tratamento medicamentoso, né? Que a gente também não é obrigatório a gente fazer em todos os casos. Muitas vezes a gente tranquilizando o paciente, que é uma doença assim funcional, que a gente diz, que não é uma doença grave, que não é uma doença que precise de um tratamento medicamentoso, o paciente já vai seguir ali as orientações e fica bem. Mas o tratamento medicamentoso é bem amplo, a gente pode usar desde remédios que controlem a motilidade do intestino, neuromoduladores para diminuir a sensação de dor, essa sensibilidade, probióticos também, a gente está estudando bastante, então é bem, bem amplo o tratamento. Bem, doutora, agora a senhora citou uma questão, né? A primeira parte da sua fala, ela diz muito a respeito do hábito tanto físico, né, de atividade física, como alimentar. E a segunda parte da sua resposta, ela trouxe a questão medicamentosa. É possível se falar que aquela máxima popular de que o intestino ele funciona bem quando você acaba se movimentando? A senhora citou a atividade física. A atividade física é importante para a vida intestinal de uma pessoa? É muito importante, né? A gente recomenda pelo menos 150 minutos por semana de uma atividade física moderada, né? Uma atividade física que canse. Hoje em dia a gente fala também muito da questão da musculação, né? Mas o aeróbico também entra essa recomendação, né? Caminhadas, enfim. E o exercício físico, ele diminui a sensibilidade da dor, do desconforto. A pessoa que se exercita, ela tende a ter menos sintomas em relação a isso. Muda também a motilidade do intestino, né? E ele regula a microbiota, a flora intestinal de forma positiva. Pacientes que se exercitam, eles tendem a ter uma flora intestinal mais favorável, tende a ser um paciente com menos sintomas. Bem, doutora, a senhora citou hoje na nossa entrevista uma questão envolvendo a colonoscopia. Há poucos dias atrás, conversando até com um profissional da área de saúde, ele falava a respeito da importância de entender que a partir de certa idade a colonoscopia praticamente seria uma obrigação de cada um para ter uma investigação. Fala um pouco para a gente a respeito dessa situação, haja vista que é um procedimento um pouco mais invasivo e que assusta muita gente, mas é base para o entendimento de muita coisa que envolve o intestino, não é, doutora? Isso, Toda pessoa, a partir dos 45 anos, deve fazer a colonoscopia, né? Mesmo que não tenha sintomas. Se tem sintomas, muitas vezes a gente já adianta a colonoscopia. E também se tem história na família de câncer de intestino, também podemos fazer antes. Aqui mesmo em Sarandi, eu já peguei relativamente bastante diagnósticos de câncer de intestino, mesmo em pacientes jovens, assim. 50 e pouquinhos anos, né? Já com um tumor de intestino. A gente sabe que é um tumor prevenível, né? É um dos tumores que a gente mais pode prevenir. Porque o câncer de intestino, ele cresce a partir de um pólipo, que é uma pelezinha, digamos assim, uma verruguinha no intestino, que a gente consegue ir lá, através da colonoscopia, e fazer a retirada. Com uma pinça ou com uma alça, a gente retira esses pólipos e isso previne a formação do câncer de intestino. É importante isso também, né? Mas, doutora, quando a gente fala da questão do intestino irritável, me vem à mente uma questão, né? Muita gente tem as receitas caseiras, né? Os remédios caseiros, fórmulas caseiras, tipo de, enfim, de alguma receita. A senhora, como especialista na área, como é que vê essa questão?
Tá liberado aquelas questões de receitas caseiras? Tem muita gente que usa algumas coisas mais naturais. Como é que é isso diante do intestino irritável? Olha, assim, a gente não recomenda tanto os chás de ervas, assim, porque tem muitas ervas que podem danificar o fígado, né? Mas chás de frutas, algumas outras coisas, a gente até admite que o paciente possa usar, né? Mas é sempre bom conversar com o médico, especificamente cada opção que a gente tem de tratamento, discutir com o médico, né? Porque às vezes a gente acha que não pode fazer mal, mas mesmo os chás, né, que parece ser uma coisa tão natural, eu também, por exemplo, o chá de sene, né? Que o pessoal que tem mais constipação, às vezes, acaba usando. Ele não é um chazinho natural, como a gente diz, né? Ele é um laxante irritativo, ele é classificado como um laxante irritativo. Então, é sempre bom conversar com o médico, né? E tirar todas as dúvidas. Agora, a doutora citou uma questão dos laxantes, né? Eu vou entregar, né? A minha mãe acabou tendo uma dificuldade com essa questão intestinal e ela teve uma ideia de utilizar de uma forma até por conta, digamos assim, um medicamento que seria um laxante um pouco mais forte. E isso é uma prática que, infelizmente, é muito comum para quem tem o intestino preso, o intestino irritável. Como é que é a sua análise diante disso, né? Do uso desses laxantes, que muitos deles até são vendidos na farmácia sem receituário médico, e aqueles que têm o receituário médico também. Como é que é, ao seu ver, a utilização desses medicamentos para essas pessoas? Então, é bom a gente conhecer qual classe que a gente está usando, bem importante, né? Mas, assim, antigamente se dizia que esses laxantes irritativos, por exemplo, o sene, o bisacodil, enfim, eles poderiam causar uma dilatação do intestino, piorar a constipação, tá? Hoje em dia a gente não foi nada comprovado em relação a isso. E sim, tem pacientes que vão precisar usar um laxante por um período prolongado. E eu tenho pacientes meus que precisam utilizar o laxante por tempo prolongado. Cada vez mais está se descobrindo coisas novas. Então, coisas que não se falava há alguns anos, né? Por exemplo, agora, até o final desse ano, início do ano que vem, no máximo, a gente vai conseguir testar novas disbioses, né? Novas alterações da microbiota intestinal que estão relacionadas à constipação. Porque às vezes a gente não consegue explicar por que o paciente é constipado, né? A gente diz que o intestino, ele tem essa movimentação, essa motilidade reduzida, diminuída, mas, e que provavelmente por trás disso estejam as alterações da microbiota, mas a gente não sabe dizer exatamente qual. E muitos testes estão surgindo. Então, até o começo do ano que vem, eu pretendo também fazer esse teste que avalia a parte da constipação. Hoje em dia, a gente já faz esse teste que avalia a diarreia, que é a gente chama de supercrescimento bacteriano do intestino delgado. É um diagnóstico diferencial da síndrome do intestino irritável para quem tem diarreia. E outra possibilidade, então, seria esse outro teste para testar para quem tem constipação. Então, são coisas novas aí que estão surgindo. Não tem em todos os lugares. Felizmente, hoje a gente consegue fazer já da diarreia e logo, logo da constipação também. Muito importante, né? E o assunto muito pertinente, haja vista que todos nós, de alguma forma ou outra, já tivemos ou conhecemos alguém que tem aquele histórico que, às vezes, como nós falamos no começo do programa, né, até é normalizado da síndrome do intestino irritável. Doutora Gabriela, muito obrigado por atender nosso convite. Saúde e Bem-Estar está sempre à disposição para falarmos a respeito de assuntos tão pertinentes como esse. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jefferson. Doutora Gabriela Albrecht falou hoje sobre a síndrome do intestino irritável, aqui no Saúde e Bem-Estar.